Olha, nós tivemos dois fatores. O primeiro foi a política do salário mínimo. Nós tivemos durante uma década aumentos reais do salário mínimo e é importante que essa política seja mantida com a previsibilidade, porque isso dá segurança. E também nós tivemos um processo de criação de emprego que levou milhões de brasileiros ao emprego formal. Ou seja, diferentemente do que muita gente diz, não foi a política assistencial que elevou 40 milhões de brasileiros à classe média, fazendo da classe média a maioria da população. Foi a renda, foi o trabalho, foi o esforço pessoal. Vozes da classe média é para ouvir a população da classe média para saber o quê? Olha, nós precisamos garantir a quem saiu da sobrevivência e hoje começa a organizar a sua vida, a pensar no futuro, a consumir, protagonismo. Elas precisam dizer o que querem, que produto querem, que política social é necessária. Elas precisam da meritocracia, elas precisam da igualdade de oportunidades, da diversidade de oportunidade e para isso nós queremos que ela fale. Ela fale para que o governo ouça, ela fale para que a sociedade ouça, ela fale para que ela garanta a sustentabilidade necessária para que o protagonismo seja real. Já há alguns indícios, né, ministro, do que eles querem, do que pretendem, pelos dados que foram apresentados aqui. Já existe concretamente em negociação dentro do governo alguma política voltada para satisfazer alguma necessidade ou algum anseio dessa nova classe média, algo novo? Olha, nós vimos aqui hoje o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, que é parceiro nosso nesse projeto, falando de dois produtos que a Caixa criou exatamente para atender às necessidades da classe média. E esses produtos, eles vêm e foram criados porque o percentual de brasileiros que poupam, o número de cadernetas de poupança abertas pela Caixa Econômica Federal, depois das facilidades criadas, foi significativo, mais de 200 mil ao mês. E esse produto é um produto que vem decorrente de um conhecimento maior das necessidades da classe média brasileira. Em termos de política, tem algo, ministro? Isso é política. Não, mas fora o da Caixa Econômica, que aí seria só a parte financeira de banco. Não. Isso é política pública. O crédito hoje é política pública. Baixar a taxa de juros é política pública. E um dos pontos que nós estamos debruçados é a alta rotatividade dos trabalhadores formais com até 2 salários, que é prejudicial ao trabalhador, é prejudicial à empresa, é prejudicial ao país, porque diminui a possibilidade de você aumentar a produtividade. Produtividade decorre principalmente da junção da experiência e do conhecimento. Se você não tem uma certa permanência no emprego, se a rotatividade é alta, você não trabalha a experiência e você não traz para o seu trabalho o conhecimento que você adquire. Por isso, nós precisamos de uma política focada em baixar a rotatividade no trabalho brasileiro para que nós possamos contribuir para aumentar a produtividade. Existe uma estimativa do governo de que até o fim da década 57% da população respondam pela classe média. Isso significa um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao verificado nesse ano. Já que a gente na última década teve um crescimento de 15 pontos percentuais, não está tendo, enfim, uma desaceleração, uma estimativa um pouco mais reduzida, como é que se justifica esse número? Olha, se justifica da mesma maneira que você, no processo educacional, você tem algumas etapas, até que você chega ao nível superior da sua pós-graduação e aí você já não tem mais títulos, porque você já cumpriu aquela etapa, você vai começar a garantir a sua sustentabilidade pela aplicação do que você aprendeu. É exatamente o que ocorre. Nós sempre teremos ricos, médios e pobres. Então, o que nós queremos é que a ampla maioria da sociedade brasileira esteja na classe média, que a grande sustentação de uma sociedade democrática, justa, se dê exatamente nesse setor. Então, e nós vamos
diminuir o número de pobres. A diminuição do número de pobres significa uma diminuição na velocidade do crescimento da nova classe média. Esses dados nós já vimos agora. Nas 28 pesquisas que analisamos na SAI, nós já estamos detectando que a velocidade não será a mesma, porque diminuiu o número de pobres. Significa então que a gente está chegando a um limite, ao teto da classe média nos próximos 10 anos? Significa que diminuiu o número de pobres. Esse movimento, o movimento social, ele tem uma dinâmica. Nós vamos permanentemente garantir políticas para ampliar a classe média, para garantir sustentabilidade a ela e, evidentemente, diminuir o número de pobres e o número de muito pobres. E, com isso, a velocidade de crescimento da classe média tenderá a diminuir, porque você já não vai ter tantos pobres. Quais são os entraves hoje, ministro, para reduzir o número de pobres e muito pobres? Olha, os entraves, eles estão sendo enfrentados. A presidenta Dilma colocou como objetivo de governo exatamente um combate, acabar com a miséria absoluta. E o Ministério do Desenvolvimento Social vem focado com esse objetivo e os resultados já são visíveis. E o que nós temos, ao mesmo tempo que trabalhar nesta área, do ponto de vista do futuro do país, já que essa área ela está tendo os resultados bons, o grande desafio é você garantir sustentabilidade à classe média brasileira. É necessário que o que a classe média já conquistou seja preservado. E mais do que isso, nós precisamos de políticas econômicas, não mais de políticas sociais, mas de políticas econômicas que garantam sustentabilidade à nova classe média, à classe média brasileira, que ela não perca o que conquistou e continue a conquistando mais. É isso que vai garantir a sustentabilidade. Ministro, aqui o estudo está dizendo que as famílias de classe média são aquelas que vivem com entre R$ 291. Não são famílias. São pessoas... Per capita. Exato, per capita. A média na família brasileira são 4 pessoas. Então isso, na verdade, com menos de um salário mínimo, quer dizer, com menos de 2 salários mínimos... A média da família é 4 pessoas. Então, nós estamos trabalhando com a renda familiar per capita. Por que estamos trabalhando com a renda familiar per capita e não com a renda familiar? Porque o objetivo desse trabalho, Voz da Classe Média, das pesquisas e dos estudos, é dar foco à política econômica, à política social. Nós precisamos entender que quando você sai da sobrevivência, e aqui todos nós aqui já passamos dessa fase, a diferença, a diversidade é o dado fundamental. Nós precisamos entender e ter políticas públicas que respeite a diversidade, que seja customizada, que atenda, por exemplo, ao jovem naquilo que ele necessita, e não você ter uma proposta universal, como se todos aqueles pudessem ter as suas reivindicações, os seus anseios e desejos atendidos numa mesma proposta, numa mesma alternativa. Por isso, o objetivo que estamos perseguindo é cada vez mais ter um foco bem dirigido para que as políticas possam garantir o respeito à diversidade. Tá bom? Obrigada, ministro.